Eu gostaria que você ficasse de pé ou ajoelhado neste momento, neste último mistério doloroso, onde nós contemplamos a morte de Jesus. Eu queria falar com você neste momento, aproveitar este mistério. Eu queria falar de um assunto muito sério com você. Infelizmente, mais uma vez em nosso país, estão se discutindo se vão ou não tirar uma criança do ventre de uma mãe. Sem que isso seja um mal. Se falam até a 12ª semana. Veja, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, isso faz o meu coração chorar de dor. Como pode um país estar preocupado com uma situação dessa? Nós temos tantos problemas a resolver, nós temos tantos problemas reais, e agora vai ficar discutindo se tira ou não tira uma criança do ventre de uma mãe. Eu quero que você entenda que isso não é questão política. E tanto faz e tanto fez o que alguém decide. Isso é uma questão de vida ou morte. Isto é uma questão moral. Isto é uma questão que Deus se preocupa. Veja, por que eu entro nessa questão? Porque essa é uma pauta que Deus defende. E talvez uma das mais importantes. O mandamento do Senhor já foi bem claro: não matarás, não matarás. O mandamento não tem a concessão: você pode matar-se, você pode matar-se. Não, não existe concessão. Não matarás. Não matarás. Existem aqueles casos de legítima defesa. Então alguém vai atacar você, alguém vai atirar em você, então você vai se defender e pode acontecer que o outro, na sua defesa, porque você se defendeu e só tinha aquela forma. Mas veja, nós estamos tratando de um indefeso. Nós estamos tratando de alguém que não está fazendo mal para ninguém. Alguém que não tem como correr, não tem como fugir. E a gente já sabe que a própria ciência não consegue mais. A ciência mesmo não tem como desmentir o fato. O fato é que é vida. O fato é que é vida. Isso já é testemunho até de um dos maiores médicos que já trabalharam para tirar criança do ventre da mãe. E ele se converte, ele muda de opinião quando ele começa a ter ultrassom. Quando ele começa a ver que... Quando a ciência avança e começa a ver ultrassom, o médico entende ali, não tem como eu dizer que não, isso não é mais vida. Antes eu dizia que não era. Mas com o avanço da ciência, veja, quanto mais a ciência avança, mais a gente vai entendendo que sim, é vida. É vida. Frei, quando é que começa a vida? Desde a concepção. Desde a concepção. Irmão, é triste a gente ver essa pauta sendo mais uma vez discutida no nosso Brasil. Eu estou querendo trazer isso no Rosário, por quê? Porque é hora de a gente rezar. É hora de a gente se unir. É hora de a gente parar de ficar brigando, fazendo dessa pauta uma pauta somente política. É hora de a gente se unir. É hora de a gente se manifestar. É hora de a gente falar em que a gente crê, a quem a gente acredita. É hora de a gente defender a vida. Porque senão a gente fica preocupado com isso, fica preocupado com aquilo, fica discutindo política e esquece do mais importante. O que está em jogo é a vida. O que está em jogo é a vida de crianças inocentes.
Então chegou a hora de a gente rezar muito. A gente sempre rezou, não é porque agora está em pauta que a gente está rezando. Não, a gente sempre rezou. Mas está na hora de a gente colocar isso mais em forte, a gente rezar mais por essa causa. E está na hora de a gente se manifestar e falar no que a gente crê, no que a gente acredita. Ou seja, a gente se unir e começar a defender a vida. Os cristãos, desde a primeira era cristã, isso está datado em documentos, os cristãos já falavam desse assunto. E o que a igreja defende? A igreja defende a vida da criança e a igreja defende a vida da mãe. As duas vidas. Nós queremos as duas vidas. Agora, o difícil é quando essa situação vai ser discutida por homens que às vezes não têm Deus como parâmetro. Eu quero convocar você a rezar, meu filho. Eu quero convocar você a rezar. Eu quero convocar você a fazer penitência. E, por favor, vamos defender essa pauta, a vida. Eu repito, não é questão política, isso é uma questão da nossa moral católica. Veja, eu estou com o Catecismo da Igreja Católica em mãos, eu nem preparei este momento, estou falando aqui espontaneamente para você, do coração. Eu vou achar no Catecismo agora a parte onde a Igreja fala desse assunto. Porque nós não estamos diante de qualquer coisa. Se eu não me engano, 2270. No Catecismo da Igreja Católica, estou abrindo. Está aqui. Então, no nosso livro do Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelo, que todo mundo devia ter em casa, no 2270 diz assim: a vida humana, ela deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Tá vendo? Esse é o preceito da nossa igreja. Desde o momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Desde no ventre materno, ele já tem direito de pessoa, porque é uma pessoa. Entre os quais ele tem o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Ele tem direito, eu tenho direito a viver, você tem direito a viver, a criança no ventre da mãe também. Por quê? Olha isso, Jeremias 1:5. Como é que a gente vai mexer numa criança no ventre da mãe? Olha, Jeremias 1:5. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Ei, olha isso, Deus já nos conhecia antes de entrar no ventre da materno. Como é que vai mexer numa coisa dessa? Ei, a vida compete a Deus, não compete a nós essa decisão. Salmo 139:15. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Veja, desde o primeiro século da igreja, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Se é espontâneo, isso não é o pecado. Agora, se for provocado, que é o que a gente está falando aqui. E a igreja diz, esse ensinamento não mudou. E não vai mudar. Não mudou e não vai mudar nunca. Continua invariável. O aborto direto quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. E olha, eu vou agora ler para vocês um documento do primeiro século da igreja. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um documento do primeiro século da igreja. Diz assim: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Ainda
456, deixa eu olhar aqui. Ainda o catecismo diz: Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, a missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem, por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Gente, está aqui, ó. Está aqui. Catecismo da Igreja Católica. Portanto, eu quero convidar você. Vamos nos unir em oração. Vamos rezar por essa causa. Eu quero colocar de forma muito especial neste mistério isso. Vamos rezar agora? Com força. Porque a gente é pequeno diante dessa situação. A gente sabe que existem muitas manobras, existem muitos poderes. A gente sabe que não é fácil. Mas vamos rezar. É o que mais a gente pode fazer de melhor. Mas outra coisa que você pode fazer é começar a mostrar, a defender, a usar o seu Instagram, a usar o seu Facebook. Mesmo que nessa hora você perda seguidores, mesmo que nessa hora o povo fica bravo, porque aí nessa hora vai aparecer gente falando, gente que é a favor, gente que não sei o quê. Mas chegou a hora de a gente... eu não tenho que ter medo disso daí. Ontem mesmo eu fiz essa postagem. Fiz uma postagem, se você for no meu Instagram, no meu Facebook, você vai ver lá uma postagem, um vídeo falando sobre essa questão. Ah, vai perder seguidor? Então vamos perder seguidor. Vamos perder seguidor, vamos perder tudo, mas vamos defender a vida. Vamos defender a vida. Então eu quero convocar você a gente parar de ficar brigando nessa hora. Não é hora de briga, não é hora de discussão política, é hora de defender o sagrado, é hora de defender vida. Primeira coisa, rezando. Depois a gente falando, defendendo, promovendo, falando a favor da vida. Sem brigar com ninguém, não é hora de a gente discutir, brigar com o irmão, não. Mas é hora de a gente se unir. É hora de a gente defender o sagrado. Graças a Deus você está aqui porque ninguém te tirou do ventre da sua mãe. Graças a Deus você está aqui. Porque ninguém te tirou do ventre da sua mãe. Porque sua mãe teve coragem de você nascer. Sua mãe teve coragem. Graças a Deus os seus filhos estão aí porque você também teve coragem. Vamos rezar? Vamos orar? E vamos colocar essa questão no coração de Deus. Porque só Deus para nos ajudar. Amém? O assunto é mais sério do que você imagina. Não é uma questão simples, não. Vamos pedir. Que Deus dê a estes homens que julgam essa situação, que sejam guiados. Não precisa nem ser guiados pela fé, mas que eles só sejam guiados pela razão. Bastaria isso, que eles sejam guiados pela razão, pela reta razão. Que eles sejam guiados pela verdade. Só isto. E tudo vai dar certo. E pela reta razão a gente chega à conclusão de que a vida é um direito inalienável de cada ser humano. Senhor, nós nos unimos à tua morte. E nós queremos pedir perdão. Nós queremos pedir perdão por cada sacrifício humano, por cada sacrifício de crianças, que acontece no mundo inteiro. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo inteiro. Nossa Senhora de Fátima já havia dito que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. E este é um dos erros que a Rússia espalhou. Este é um dos erros. Foi naquela época que Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima que isso começou a acontecer e começou a se espalhar para o mundo inteiro. Foi praticamente nessa época. Por isso,
Senhor, tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia do Brasil. Tem de misericórdia dessas crianças e nos ajuda, Senhor. Salva, salva, salva essas crianças. Salva essas vidas. E não permita que estas situações avancem na nossa nação. Livra-nos, Senhor, desse flagelo. Livra-nos, Senhor, desse flagelo. E que eu peço agora, Senhor, que nós cristãos saibamos nos unir. Que não seja um momento de divisão entre nós, que seja um momento de união por esta causa tão importante. Dai-nos sabedoria e tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor.